Caros irmãos e irmãs em Cristo, muito boa noite. Faço minhas as suas palavras, caro irmão. É uma grande alegria ter reencontrado você, nossa querida Ives e todos os outros, vários que estão aqui. A gente sabe que é um reencontro, né? A gente sabe que a gente veio aqui para se reencontrar, a maioria de nós. Ali, outros ali, ó. Uma família, nós nos reencontramos, né? E para mim é um motivo de muita, muita gratidão ao Pai da vida. Essa oportunidade abençoada de estar aqui, compartilhando esses momentos, esse amor, nesse templo de luz, de caridade, de receber essas energias do alto. Muita gratidão ao Pai da vida por isso. Será que não vai funcionar? Erros passados, tristezas sofridas, lágrimas derramadas, desajustes crônicos. Às vezes, pensas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Essas palavras nos foram trazidas pela sabedoria do Espírito Emmanuel, pela abençoada psicografia do nosso querido Chico Xavier. Vamos refletir um pouco sobre esses ensinamentos. E para começar, eu quero perguntar, quantos anos que você tem? Não precisa de contar não, não conta não, porque se contar eu vou ter que falar a minha, e eu não vou contar. Então fica quietinho aí, só pensa. Mas se você for contar, eu vou ter que falar, eu não vou falar. Mas eu só quero que você tenha em mente a sua idade para as reflexões a seguir. Fica pensando aí na sua idade enquanto a gente fala o seguinte. E a primeira coisa que eu quero perguntar é, você acha que você tem a idade ideal para realizar os objetivos que você tem em mente, o que você gostaria de fazer? Você acha que você tem a idade ideal? Ou você acha que a sua idade lhe permite fazer tudo o que você precisa fazer? Ou você acha que é velho demais ou que é novo demais, que é por isso que você não faz o que precisa fazer? É um caso sui generis esse. Porque uma das maiores desculpas que nós temos para a falta de realização é a falta da idade ou a idade demais. Por exemplo, um jovem, ele pode pensar que ele não tem a idade apropriada para executar determinada tarefa. Ele pode pensar que ou ele é novo demais, ou não tem a experiência que precisa, ou ainda não adquiriu os conhecimentos necessários para aquela tarefa. E por outro lado, já uma pessoa madura, que não sou eu, né? Uma pessoa madura, diz que não tem mais fôlego para executar um projeto novo, que seus melhores anos já passaram, que não consegue acompanhar o dinamismo e a tecnologia atual, que o seu tempo já foi. Vocês já ouviram essa história antes? Vocês acham que essas pessoas estão erradas? Na verdade, elas estão certas. Estão certíssimas. Porque se elas pensam que é assim, será. Nós somos o que nós queremos, que nós pensamos. Nós decidimos a nossa própria vida, porque afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Claro que nós não podemos escolher a nossa idade cronológica. Afinal de contas, o ano tem 365 dias para todo mundo, não só para alguns poucos escolhidos, né? Que eu vou diminuir uns poucos dias no meu... Não é assim. A gente sabe que é para todo mundo. Agora,
tirando a impossibilidade de alguns casos de saúde, na verdade, a nossa falta de ação construtiva é simplesmente uma bela de uma desculpa. Dificilmente a idade é realmente um empecilho. Claro, gente, sabendo que existem exceções. Estamos falando do dia a dia, da grande maioria das pessoas, né? Porque quando tem realmente força de vontade, determinação, a idade não é nem um impedimento, né? O nosso irmão aqui, ó, ele resolveu que vai aprender a nadar. E provavelmente vai, pela determinação, pela força de vontade. Porque para algumas coisas, realmente pode faltar a maturidade, pode faltar a experiência, pode faltar mesmo um conhecimento que ainda não foi adquirido, mas que com perseverança, com determinação, com garra, pode sim ser adquirido. Se eu resolver, qualquer um de nós resolver que, sabe o quê? Eu vou aprender a falar russo. Ah, mas é muito difícil. Mas não é impossível, não. Tem como. Tem como. Agora, estou falando russo, como eu poderia ter dito italiano, como eu poderia ter dito... Não vou nem falar chinês, não, mas pegar mais leve um pouco. Mas é tudo que a gente quer, que a gente se determina, que coloca foco e determinação, é possível sim, né? Para algumas pessoas, para muitos de nós, a idade, na verdade, é somente uma boa desculpa, na qual a própria pessoa passa a acreditar. Você já viu pessoas que não chegaram ainda nem aos 50 anos e elas falam, eu sou velho demais, give me a break. Não tem nem 50 anos e acha que é velho demais? Really? E talvez a queixa em relação a muita idade, ela seja mais comum do que a pouca idade. Porque muitas vezes a idade quando fala, eu já tenho idade, é um alívio que a pessoa encontra para justificar a sua falta de ação. Gente, é claro que a pessoa não se propõe a isso deliberadamente. Não faz este caso pensado, não faz porque quer de propósito, não. O que acontece é que todos nós, sem exceção, temos mecanismos de defesa psicológicos, e a gente coloca esse mecanismo de defesa em ação, que eles nos ajudam a encontrar uma boa fuga, uma boa desculpa, né? Por exemplo, alguém que tem 20 anos e não tem coragem de realizar seus objetivos, fala, eu vou deixar para quando eu chegar nos 30. Quando eu chegar nos 30, eu vou fazer isso. Aí, o que acontece? Quando chega nos 30, a pessoa continua sem coragem. Mas sabe que se deixar para os 40, a coisa não vai ficar muito boa, não. Aí, então, o que acontece? A pessoa vai chegando nos 40 e finalmente chega nos 40. Aí, o que acontece? Começa a já desculpa. Aí começa a dizer que falta de oportunidade, falta de sorte, falta de incentivo da família, saúde frágil, e a desculpa vai por aí afora. E, por fim, a desculpa definitiva, contra a qual, claro, não tem jeito de negar. Chegou a idade. Pronto, que maravilha, chegou aos 50. Agora passou o tempo, já era, o vento levou, não preciso fazer mais nada, é um alívio. Eu não preciso mais dar desculpa para nada, porque eu já tenho 50 anos. Agora o tempo passou, não dá tempo de fazer mais nada. Eu vou simplesmente deixar a vida me levar, viver como dá. Deixa a vida me levar, como diz o cantor. Já viram esse filme? Agora eu pergunto. Você vai chegar daqui a uns 20 aninhos, né? Mais ou menos. Vai chegar, mais ou menos. Eu te entendo que eu estou na mesma situação. Agora, gente, será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Será? Bom, quando a gente tem dúvida, está assim numa encruzilhada, será que é isso, será que não é? Nós, como espíritas que somos, procurando a cada dia compreender um pouco mais, a gente vai buscar informação onde? A codificação kardeciana. A gente vai lá perguntar, ó, vai tirar o tira-tema, vamos tirar a dúvida. E aí, na pergunta 178, a gente tem a seguinte pergunta, o que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? E a resposta categórica e firme. Os que faliram em suas missões ou em suas provas.
Não falou nada de idade aí, não. Falou? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. E a continuação, se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo acabou para ele, que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Então, simplesmente deixar o tempo passar não vai resolver a situação, não, né? Porque, afinal de contas, nós vamos ter que começar de novo, vamos ter que ir lá refazer o que a gente fez mal feito. Não fez direito, vai fazer de novo. Tá aí, ó. E ainda bem, né, que a misericórdia divina nos permite essas oportunidades abençoadas. Imagina, se fosse o fogo eterno, que não tivesse outro jeito. Então, a gente tem como recomeçar. Pode ser que as circunstâncias não sejam tão amenas como essa da agora, que a gente às vezes acha que é ruim, mas que a gente tem oportunidade, tem sim. E agora vamos lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos o livro dos Espíritos. Agora vamos lá no Evangelho, ver qual a lição que nós temos. No capítulo 5, causas anteriores das aflições, no item 8, nós temos a seguinte informação. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o fruto do seu trabalho. Belíssima lição do Evangelho. Né? E aqui fica a pergunta: em qual dessas categorias que nós encaixamos? Será que somos espíritos endurecidos? Ou muito ignorantes? Ou arrependidos? Ou uma combinação de ou os três? Ou um? Ou nenhum? Vamos lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Exceções feitas a espíritos missionários que estão aqui em missão de ajuda, todo mundo está numa dessas categorias. Ou em uma delas, ou em duas, ou em três. Então, vale a pena fazermos uma reflexão e lembrar que que nós estamos passando por um momento histórico do nosso planeta Terra. Nós estamos em transição para o mundo de regeneração. Agora é a hora. Se não, sempre foi hora, mas mais que nunca, estamos tendo uma oportunidade única. Oportunidades imensas, a todo dia, a toda hora estão aí. A espiritualidade amiga sempre trabalhando, sempre nos amparando, para que a gente possa aproveitar dessa benesse de seguir adiante com o nosso amado planeta, que nos acolhe, que nos abriga. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente precisaria de primeiro procurar identificar onde é que eu estou. E onde é que eu estou, a gente pode verificar o que é que me tira do sério. O que é que me faz destemperar, como diz os goianos. Eu gosto de dividir uma história, às vezes, não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei eu vou repetir. Eu sei, entre outras coisas, não é só essa não, quem me dera que fosse, que eu tenho que trabalhar muito a minha intolerância. Eu sei que eu tenho. E uma das coisas que me irrita profundamente é quando eu estou dirigindo. E o limite de velocidade é 45 milhas por hora. Eu sei disso porque tem um pedaço para chegar na minha casa que tem um bom trecho que é 45 milhas por hora. E normalmente eu vou umas 3, 4 milhas a mais do limite e ponho no cruise control, porque eu sei que se passar de 5 milhas o radar me pegar, me multa, mas abaixo não multa. Então eu ponho no cruise control e vou. Né? Então eu estou ali, ó, no 47, 48, mas não chego no 50. Estou acima, já um pouquinho. Aí vem a criatura e cola na traseira do carro, e não tem lugar, e cola. Aí, bem isso aí, Patrícia. Aí eu já... E aí eu fico irritada
com a criatura. Como eu já identifiquei isso, eu estou procurando exercitar e eu tenho oportunidade quase todo dia, porque, como eu disse, eu caminho de casa. Aí, eu tenho oportunidade. Às vezes eu consigo e às vezes não. Mas quando eu não consigo, falei, ok, falhei, eu vou tentar de novo da próxima vez, ver se eu não me irrito. Aí eu tento uma série de exercícios e tal, tá? E eu vou, pelo menos, eu procurei, já identifiquei. Algumas vezes consegui não me irritar, algumas vezes eu consigo entrar num estado de compreensão e entender, e outras vezes eu fico mais, não vou nem pensar o que eu penso aqui. Agora, um exemplo, e o meu marido, ele passa por essa situação e outras, e eu tenho uma inveja danada dele, porque ele, sabe o que ele faz? Com uma tranquilidade, ele nem faz. Ele passa para o meio ali, da pista do meio, deixa a criatura passar, ou vai para o lado, e nem perde a pose, com uma naturalidade, não. Mas eu não falei que o resto dele é ação. Nisso ele é, viu? Agora. Mas se ele estiver ouvindo, não vai entender. Não vai, não. Nisso aí. Não, mas ele é bom. É meu marido. É bom. Mas ele faz isso. Eu olho e ele não se irrita, gente, mas nem um pouquinho. Então, nisso aí, pelo menos, eu tenho um exemplo. É assim que eu quero ficar. Não me irritar, não me descompensar. Eu sei que é um exemplo simplório, mas essas são nas pequenas coisas. Então, vamos analisar aqui o que é que irrita a gente, que tira a gente do sério. É aí que a gente tem que trabalhar. Agora, eu não vou contar, porque se eu for contar tudo aqui, eu vou parar de falar e vai ser o resto do dia à noite. Eu contei só essa e chega. Não fica querendo saber demais, não, que aí já é too much. Não vou contar mais nada, não. Chega, um só tá bom. E Deus, na sua infinita misericórdia, além de nos conceder o livre-arbítrio, nos concede o recomeço, tanto enquanto estamos desencarnados no espaço, e principalmente aqui enquanto encarnados, onde estão as nossas maiores e melhores oportunidades de recomeçar, de realizar a reforma interior. E não importa a idade que tenhamos, sempre se abre uma porta nova, de repente aparece uma oportunidade, aparentemente do nada aparece, puxa vida, olha só. Né? A gente poderia fazer analogia com uma longa viagem. Sabe aquela viagem que a gente planejou, no início a estrada tão bonita, tão especial, olha que flores lindas, toda florida, né? E a gente começa a viagem muito entusiasmado. E com o passar do tempo, a paisagem vai se tornando cansativa, monótona, repetitiva, até mesmo porque nem nós somos mais os mesmos, já perdemos muito da coragem, do vigor inicial, e muitas vezes perdemos até mesmo a esperança. Agora, nós já sabemos que essa estrada não nos levará a lugar nenhum, mas nos falta coragem para sair da velha estrada. Afinal de contas, já andamos tanto, né? Para que arriscar e começar tudo de novo? Ir por estradas desconhecidas, que eu não sei o que eu vou encontrar? Não vale a pena. Deixa ficar assim mesmo. Vamos levar, já comecei aqui, né? Já que eu estou aqui eu fico. E assim vou. Só que, mais uma vez, o nosso Pai misericordioso vem ao nosso socorro. E aí, Deus põe um atalho, põe um baita do U-turn bem na nossa frente. E aí? Aí não temos outra opção. Temos que sair do comodismo em que nos encontrávamos. E mesmo achando ruim, mesmo espinhando, mesmo dando birra, mesmo dizendo eu não quero, tem que ir. Tá o atalho aí, não tem outra alternativa. Né? Nós já estávamos acostumados naquele caminho rotineiro, estagnado, que não funcionava mais, e agora vamos ter sim que recomeçar por estradas nunca imaginadas. E agora, fazer o quê? A maioria de nós aqui, a grande maioria, já passou por isso. Deixamos o Brasil e viemos para cá começar tudo de novo. Ficou tudo lá, ó. A grande maioria ficou lá. Título, nome, posição social. Ficou lá. Porque no Brasil era. O verbo está certinho. Era, passado, foi. Aqui e agora, o que você é? O que você é? O seu espírito eterno, esse sempre vai ser. Mas aquela personalidade passou. Então, nesse ponto,
nós temos o privilégio, porque nós já passamos, a grande maioria de nós já passou por isso. Nós já fomos obrigados, muito de nós, a pegar esse atalho aí, que não tinha outro jeito não. Né? Cada um pensar aqui, a gente volta à memória lá do que eu estou me referindo. Bom, e aí? A gente vai fazer o quê? Na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa, que esse atalho inesperado na frente, que eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto, espinhei, bati o pé, que não teve jeito, aí a gente para, respira fundo, pensa. Sabe mais o quê? Deus esqueceu de mim. Deus não está nem lembrando que eu existo. Deus não liga para mim, não, só pode ser isso. Deus esqueceu de mim. Ah, não, mas também, sabe o quê? Pode ser castigo. Ou então macumba. É macumba. Alguém que tem inveja de mim, porque eu estava lá, né, naquele emprego tão bom, maravilhoso, e ser macumba de alguém que não gosta de mim. Ou então obsessor. Coitado do obsessor, né? Tudo que acontece é o coitado. Vai ver quantas vezes ele até saiu correndo da gente. De tanta acusação que a gente faz com o coitado. Gente, brincadeiras à parte, não é a maioria. Não é assim que a gente reage. Na maioria das situações, quando a gente é pego ali. A gente quer encontrar um bode expiatório. A gente quer encontrar uma válvula de escape. Menos assumir a responsabilidade. E agora? A gente está nessa nova estrada, zerada, zero bala. Só que o que acontece é que nós também estamos zerados. Zerados de coragem, zerados de ânimo, de nossas energias, sem nem mesmo condição de dar a partida no carro. Aí vem de novo o Pai da vida, em sua infinita misericórdia, e nos empurra, dá um jump start, faz pegar no tranco. Porque é só assim mesmo para pegar, porque senão a gente não ia conseguir sair do lugar. Porque a gente não estava entendendo que aquela velha estrada estava morta, já tinha passado, não funciona mais. A gente tinha que pegar a nova estrada, nem que seja com jump start. E quando Deus nos coloca numa nova estrada, é porque Ele sabe que nós vamos dar conta. É porque Ele sabe que nós temos condições de sobreviver, de vencer aquele desafio. E em vez da gente ficar repetindo aqueles mesmos erros, ano após ano, dia após dia, encarnação após encarnação, no ciclo vicioso, na roda do Sansara, como diz os hindus. E para a gente sair disso, Deus nos coloca nessa estrada zerada. Porque Ele sabe que nós vamos ter oportunidades maravilhosas, vamos ter tristeza sim, vamos ter sofrimento, decepções, mas acima de tudo, nós podemos ter grandes realizações, grandes conquistas e grandes vitórias. Então, vamos refletir na prática. Quando a gente sofre muito em determinada situação, por que será? Foi para aprender, nós precisávamos daquele aprendizado. Em outra situação, nós choramos muito. Por que será? Para limpar a alma. Limpar. Como chove, limpa tudo, sabe? Quando chove e o tempo fica limpinho, gostoso, é mais ou menos assim. E por que a gente fica, quando a gente fica morrendo de raiva daquele um lá que estava na traseira do carro? Por que será? Foi para aprender a perdoar, para exercitar o perdão. E quando a gente se sente sozinho, quantas vezes a gente se sente sozinho, abandonado? Por que será? É porque nós fechamos a porta até para os anjos de Deus. E quando a gente acha que está tudo perdido, não, era simplesmente o início da melhora. E onde é que você quer chegar? Você quer chegar alto? Então sonhe alto. Queiramos o melhor, porque Deus quer o melhor para nós. E Deus nos deu o livre arbítrio de determinar o que nós seremos. Deus é cavalheiro, Deus não impõe. Ele tira a gente da zona de conforto, sim. Joga a gente na estrada nova, dá um jump start, dá um tranco, mas a decisão é nossa.
Nós temos livre-arbítrio para decidir. Nós temos livre-arbítrio para recomeçar. Mas para recomeçar, é necessário entender que o que havíamos planejado não está dando certo. E, aliás, muitas vezes nem havíamos planejado, né? A gente estava naquele estilo, deixa a vida me levar, dela leva eu, como diz o cantor. E aí chegou a hora em que precisamos reaprender, precisamos reavaliar as nossas condições, nosso posicionamento e reaprender. E precisamos ter consciência para fazer isso. Deixar de arrumar desculpas, seja da idade, seja de país, seja de barreiras de língua, seja do que for. Porque onde está o problema, está também a solução. Você sabe que tem uma palavra, a palavra chinesa, que significa problema, dificuldade. A mesma palavra também significa oportunidade, ele só muda a entonação de pronunciar. Ou seja, onde está o problema, também está a solução, né? E nós precisamos principalmente de ter a humildade para reconsiderar, saber que aquilo não estava dando certo e fazer diferente, porque nós precisamos recomeçar. E é só assim que a gente pode recomeçar. Nós recomeçamos iniciando o quê? Uma nova jornada. E nessa nova jornada, nós temos que nos reinventar, nós temos que nos reciclar, nós temos que transmutar aqueles sentimentos menos dignos que a gente deixava lá escondidinho no nosso porão, fazendo de conta que nem existia, pelo menos em mim não, nos outros sim, mas em mim não. Ah, imagina, eu, né? Mas a gente tem que parar de se esconder. A gente precisa ter a consciência de entender onde é que a gente precisa para mudar, para poder realizar essa transmutação, não é? Porque é sempre tempo de iniciar um projeto. Pode ser retomar aquele projeto antigo, original que a gente tinha deixado. Pode ser reciclar aquele projeto, fazer algumas mudanças, se o projeto original não é mais possível. Um projeto parecido ou até mesmo completamente diferente, completamente novo, que não tem nada a ver com aquele, né? Mas ficar sem nenhum projeto, esperando a reencarnação passar e eu começo na outra, bom, vai ter que recomeçar, seja nessa ou na outra. Lembrando que podemos não ter a oportunidade de recomeçar de novo no planeta regenerado. Vamos lá para o outro. A exemplo dos exilados de Capela, né? Precisamos entender que a vida não é passatempo. A vida é preciosa oportunidade de realização. E o que não foi possível fazer antes, acabou, terminou. Não tem jeito de voltar atrás lá, que lá já passou. Não importa os motivos, não importa o porquê. O que passou, passou. Mas o que importa é que é possível recomeçar. É isso que nós precisamos compreender. Recomeçar. E não reviver o passado, né? Não tem aquele ditado que o pessoal sempre fala, quem viu de passado é museu, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso aí. É bem isso aí. A gente vai no museu, sim, mas vai lá para visitar, para verificar o que tem de útil, de proveito, o que a gente pode aprender com o que a gente está vendo lá aqui no museu, mas não para viver aquilo lá. Imagens de cera. Não vai funcionar. Por mais parecidos com a realidade que seja, é imagem de cera. Né? E quando a gente começa novamente, a gente tem que admitir sim que praticou um erro. Mas a gente tem que admitir que praticou esse erro e não ficar se auto-chicoteando, se auto-flagelando. Ah, eu sou culpado mesmo. Ah, eu nem devia ter nascido. Ah, eu não sei. Não, não é por aí. É reconhecer para realizar a transmutação, a transformação, né? Com a determinação de praticarmos a reforma interior. É por isso que a gente diz reconhecer os erros. Mas, e também, por outro lado, o outro lado da moeda, não, eu errei, eu posso continuar errando, depois não é por aí também. Nem 8, nem 80, é o meio termo. Nós temos que entender que nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Mas tem muito bem também, só que o bem está mais quietinho, mais silencioso, mas que tem.
E é exatamente nesse ambiente que nós temos a oportunidade de fazer as mudanças que nós precisamos. Temos a oportunidade de executar tantas coisas. Basta a gente ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? E outra coisa também é entender que os nossos erros são equívocos que nos levam a refletir, que nos mostram outras janelas que antes estavam fechadas e que a gente pode abrir essas janelas para enxergar novos horizontes, né? É não nos desanimarmos quando tivermos uma aparente derrota, que essa derrota nos surpreender, mas sim praticarmos a reflexão para renovarmos as nossas forças, perseverando no caminho que está à nossa frente. É quando a gente chegar lá no fundo do poço, não perder a esperança, mas ao invés de lá permanecer no fundinho do poço, deixando a vida me levar, é a gente se reerguer e enxergarmos aquela luz que vai nos ajudar a reerguer. Recomeçar, meus irmãos e irmãs, é entender que o ontem já se foi e que o amanhã será reflexo de nossos atos e que o melhor momento de nossas vidas é este aqui, agora em que estamos vivendo. É esse que vai fazer toda a diferença. Recomeçar é desenhar um arco-íris na escuridão, é transformar a nossa própria história. É praticar os pequenos e singelos gestos que trazem um sorriso, que trazem alegria aos corações. É praticar a fraternidade que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Recomeçar é semear o amor, porque somente o amor constrói. Pai da vida, protegei-nos, fazendo de cada um de nós um instrumento útil de ajudar o próximo. Como espíritos a caminho da perfeição que somos, podemos ter os passos resvalados, mas com a vossa ajuda, podemos chegar até o final do caminho. Senhor, dai-nos a humildade no trabalho, a força nas decisões, a fé nas dúvidas, a esperança e o amor. Pai amado, que a vossa luz ilumine sempre os caminhos que temos que trilhar. Ajudai-nos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.